Nesse vídeo aqui eu vou te provar que inteligência artificial é um esquema de pirâmide. Eu estou aqui com o ScalyDraw aberto e eu vou te mostrar o seguinte, como que isso funciona. Pirâmide é basicamente assim, os rappers, né, as empresas embaixadoras de IA, que falam de IA, as pessoas que fazem palestras de IA, depois as empresas de IA e por último o governo de algum país aí, seja dos Estados Unidos ou da China, tá? A inteligência artificial é o hype do momento, né? Todo mundo fala de IA, todo mundo fala que a IA vai roubar todos os empregos, que ela vai acabar com tudo e que... Enfim, as pessoas falam muito de inteligência artificial. Com esse hype, você ouve falar, você fala assim, beleza, vou testar. E aí você tem as suas primeiras exposições à inteligência artificial. Seja com modelos para gerar imagem, para gerar foto de perfil, ou para gerar texto, ou para corrigir tarefas, ou até mesmo no seu trabalho no dia a dia. Você tem exposição a esses primeiros modelos, geralmente GPT, enfim. E aí quando você usa a primeira vez, que provavelmente pode ser que eles tenham um algoritmo para saber que a sua conta é nova, que você não utiliza muito, você vê aquilo ali e pensa o quê? Muito bom, né? Incrível a inteligência artificial, é realmente muito bom, vou usar mais vezes, gostei bastante do resultado, me ajudou demais. E aí acontece essas duas coisas aqui, você começa a usar mais, né? Então se estiver usando, por exemplo, o GPT, você vai baixar o aplicativo do GPT no seu telefone, vai começar a usar, ou você vai procurar mais outros modelos, vai começar a usar outros modelos, enfim, você vai se aprofundar nisso daí. E outra coisa que você faz também é começar a recomendar para outras pessoas. Então você vai recomendar para as pessoas começarem a utilizar, e essas pessoas vão começar a usar a IA também, mesmo que ali nos modelos gratuitos. Então, basicamente você está aqui na base da pirâmide e você está também chamando outras pessoas. Você chamando pessoas, né? Porque você usou, gostou e chamou outras pessoas. Beleza. Vamos voltar aqui para não cortar o raciocínio. E aí, o que acontece nesse meio tempo aqui? Nesse meio tempo, eu acredito que tem algum algoritmo, enfim, essa galera tem muitos dados, tem muitos engenheiros de dados, cientistas de dados, analistas de dados, e eles sabem como que é o seu comportamento ou o nosso comportamento com o uso da IA, tá? Então, nesse meio tempo aqui, tem algum algoritmo, alguma coisa que acontece que a IA, ela começa a ficar preguiçosa, né? Ela começa a ficar lazy, ela começa a ficar muito burra, tá? Porque os resultados que você tinha lá no início, ela não tem mais. Então você não consegue chegar mais naqueles resultados que você conseguia com o prompt. Você não conseguindo chegar nesses resultados que você conseguia com o prompt, você vai fazer mais prompts. Então você perguntava com um prompt, ela resolvia. Agora são 2, são 3, são 4, são 5, são 10 prompts para você chegar no mesmo resultado. E às vezes você pergunta assim, não é possível, parece que esse agente ficou mais burro. E realmente ele ficou mais burro. Ele ficou mais preguiçoso, ou enfim, eles fizeram de alguma forma que aquele agente não performa mais tão bem, de maneira que você fica com duas alternativas aqui, tá? E essas duas alternativas são quais? Ou você paga o plano pago deles, né? Você compra tokens lá, você coloca o seu cartão e deixa o modelo ir consumindo tokens e cobrando no seu cartão, que é uma maneira de você fazer, você utilizar a API desses modelos, colocar o seu cartão e eles irem cobrando, conforme você usa, né, que eles chamam de Pay as you go, ou você paga o plano. Então eles têm os planos mensais, são um plano meio termo ali, um plano mais caro, e aí você segue essas duas alternativas e ela volta a performar um pouco melhor, tá? Então você vai deixar dinheiro com eles de alguma forma, nesse meio tempo que quando você recomendou mais pessoas, é mais chance deles converterem e fazer mais dinheiro. E se você pagou algum plano, você já deixou dinheiro ali para eles, ou você colocou o cartão, enfim, eles já ganharam dinheiro de alguma forma com isso daqui. Ou você vaza fora, né, e continua utilizando modelos grátis. Só que para eles isso aqui não tem muita vantagem, né? Então por isso que muitas empresas, como a OpenAI, entre várias outras, elas já falaram várias vezes que elas operam no negativo. Então se você for ver, empresas como a OpenAI, o ChatGPT, entre outras empresas, elas operam no negativo, e se não for investidores enfiando dinheiro na empresa, patrocinando a empresa e assim por diante, elas quebram. Elas têm caixa para pouquíssimos meses, para pouquíssimo tempo, e se elas não tiverem investidores colocando dinheiro, elas vão quebrar, porque elas operam muito negativo e elas precisam monetizar de alguma forma. E você que utiliza gratuito e acaba com os modelos gratuitos ali, a única coisa que você fornece para eles é dados e eles têm prejuízo com você, basicamente. Então por isso que eles precisam converter de alguma forma. E aí que entra o esquema, né? Você vai, usa, é muito bom, você chama mais pessoas.
E quando você chama mais pessoas utilizam. E aí você vai fomentando essa pirâmide. E quem que ganha dinheiro com isso? As empresas que elas começam a usar a inteligência artificial para várias coisas. Então você vê que tem empresas que utilizam a inteligência artificial para gravar reuniões, tem empresas que usam IA para isso, para aquilo, e assim por diante. Quem ganha mais acima é a dona da inteligência artificial, OpenAI, Anthropic e as empresas que são donas desses modelos. E por último, o governo, que fomenta tudo isso, pega todos os seus dados e dados das pessoas que você está jogando ali dentro para utilizar esses modelos, tá? E se você é uma pessoa da área da tecnologia, isso é ainda mais afunilado e ainda maior, porque como o maior público-alvo dessas empresas são pessoas de tecnologia, que são as pessoas que mais consomem inteligência artificial, programadores, gerentes de projeto, pessoas da área de design, pessoas da área de suporte, de QA, né, de testes e assim por diante. Essas pessoas são as que mais utilizam a inteligência artificial. E segue o mesmo fluxo, né? Inteligência artificial, você usa, muito bom, recomenda para outras pessoas, começa a utilizar mais. E normalmente essas pessoas aqui vão ter mais facilidade para pagar, porque isso envolve o trabalho dela. Então o trabalho do dia a dia dela começa a performar um pouco melhor, então ela não tem nenhuma dificuldade em pagar o plano. Aí ela começa a ficar mais preguiçosa e ela vai e paga um plano, tá? A minoria vai vazar fora e não vai pagar o plano. A maioria que eu conheço paga o plano, inclusive eu já paguei um monte de modelo aí, beleza? E depois você paga o plano, começa a comprar os tokens e utilizar, você vê que tem uma infinidade de usos da inteligência artificial dentro da área da tecnologia, para revisar o seu código, para fazer teste, para revisar código de GitHub, para criar projetos. Você vê que tem modelos que são mais eficientes e que pensam mais, né, que trabalham com Deep Think ou Ultra Think, que são modelos mais caros. Tem modelos que performam melhor, outros que performam pior, e você consequentemente quer o que performa melhor, que vai te dar o melhor resultado de código, de projeto. Enfim, você quer tirar uns projetos da gaveta e você vai consumindo mais e mais e mais. E eles também têm certificados, eles te mostram através de cursos, ó, você pode usar IA aqui, você usa IA no GitHub, você usa IA para testar suas telas, você usa IA para criar escopo de teste, você tem MCP, você tem skills, você tem várias outras coisas. E nisso ela vai te mostrando que você pode usar IA em tudo. E quando você usa IA em tudo, você consome tokens em tudo. Consumindo tokens em tudo, você tem que pagar para usar token. O token você utiliza via pagamento ou por assinatura de plano e assim por diante. E aí você descobre que dá para usar IA em tudo. E essas empresas ganham muita grana, né? E as empresas veem, eu posso economizar tempo do desenvolvedor, eu posso ver o desenvolvedor performar mais, ou a pessoa de teste performar mais se eu usar IA. Então, paga IA para a galera toda. Ou eu posso, não sei, eu quero testar IA aqui na minha empresa para ver como é que vai ser. Paga IA para a empresa inteira e todo mundo usa, e assim vai. E assim vai fomentando o esquema. Então, basicamente, essa é a pirâmide da IA que eles construíram, e a nossa parte é essa aqui, tá? Chamar outras pessoas, gastar dinheiro, consumir dinheiro com token, fomentar essas empresas, enquanto eles vão pegando dados, vão pegando informações, vão colocando mais gente aqui, vão consumindo mais dados, vão entendendo da sua vida inteira, todo o seu histórico, etc. Ainda mais porque a Anthropic, se eu não me engano, que é essa empresa aqui, ou a OpenAI, uma das duas fez parceria com a Palantir, e a Palantir é uma das empresas que estavam fornecendo inteligência para a guerra da Ucrânia e Rússia, etc. Então, basicamente, essa galera tem os dados do mundo inteiro. Fechou? Então, essa é a minha visão sobre o porquê que a IA é inteligência artificial. Não quer dizer com isso que você tem que parar de usar, que a IA é inteligência artificial, que a IA é esquema de pirâmide. Não quer dizer que com isso você tem que parar de usar. Eu continuo usando e vou continuar usando, mas só para você entender pelo menos no que você está se metendo aí e compartilhar um pouco dessa visão. Se você concorda com isso, ou se você já pensou sobre isso, comenta aqui embaixo, porque não é possível que seja só eu que pensei isso. E tem visto que os modelos estão ficando mais burros e parece que eles te obrigam a pagar um modelo mais caro, e cada vez será um modelo melhor. Esse modelo melhor ele é muito mais caro e você gasta mais token, você tem que colocar mais dinheiro, e tem empresas queimando milhões, bilhões. Tem gente com um monte de assinatura, tem gente gastando R$1.000, R$2.000, tem gente trocando parte do salário por tokens de IA. Então o salário do cara é, sei lá, 20 mil, ele coloca 5 mil ou 3 mil que ele pode gastar ali com tokens de IA e já separa esse orçamento. Enfim, tá uma loucura.